versículo de número 23. Lucas 9, 23. Aleluia. Lucas, capítulo 9, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo de número 23. Aleluia. Eu costumo dizer que o cristão ele não precisa de muito. Que tudo que nós precisamos é entrar na presença de Deus. Estou desesperado. O que é que eu faço? Eu entro na presença de Deus. Estou passando por luta. O que é que eu faço? Eu entro na presença de Deus. Estou passando por prova. O que é que eu faço? Eu entro na presença de Deus. Mas por que, bispo Tiago, o senhor está dizendo isso? Porque a palavra de Deus nos testifica dizendo que na presença de Deus há fartura. E quando nós nos alegrarmos, ou quando nós nos alegramos, nós somos restaurados. Quando nós nos alegramos, aleluia, nós somos renovados. E essa alegria toda, aleluia, que contagia a nossa vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é o que nos traz a diferença daquilo que nós precisamos. Que o nosso foco nunca foi a luta, mas foi a vitória. Que o nosso foco nunca foi apenas adorar a Deus dentro da igreja aqui na terra, mas foi chegar onde? Nos céus. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. A palavra de Deus vai nos dizer dessa forma: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga. Diga comigo. E dizia a todos, diga, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, diga, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, diga, cada dia, depois siga. Deus, queremos te glorificar, Senhor, nessa noite. Queremos te agradecer, Senhor, aleluia, nessa noite. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor se faz presente e fiel naquilo que tua palavra nos testifica, dizendo que onde tem 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor se faz presente no meio deles. Meu Deus, nessa noite, ó Espírito Santo de Deus, te pedimos a graça, Senhor, aleluia, que um dia nos alcançou, e até hoje o Senhor, aleluia, tem, aleluia, nos alcançado. Por isso, Deus, nessa noite eu te peço, Espírito Santo, passeia no nosso meio, abre no Senhor, aleluia, o nosso entendimento, à luz da tua palavra, porque a tua palavra nos ensina, Senhor, que Deus se fez o verbo, e se bem sabemos, Senhor, o verbo é a palavra. E Pai querido, tua palavra nos ensinou também, Pai querido, que o Senhor falou que o Senhor é o caminho. E se o Senhor se fez verbo, então eis aqui, Senhor, um mapa para o caminho da salvação, a tua palavra. Por isso, Deus, nessa noite te pedimos, esclarece-nos, Senhor, os caminhos escuros, aleluia, que tem, Senhor, aleluia, nos feito, aleluia, cair, ou até mesmo, Senhor, tropeçar.
Ilumina, Senhor, aleluia, o nosso caminho. Ilumina, Senhor, o nosso entendimento. Ilumina, Pai querido, aleluia, a nossa mente, para que nós possamos, aleluia, assim estar entendidos, aleluia, daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas nesses últimos dias. Desperta, Senhor, a tua igreja e faz uma igreja fervorosa. Não uma igreja fervorosa de fogos pentecostais ou dos falsos fogos pentecostais que tem, Senhor, aleluia, descido em algumas igrejas, mas nos faz, Senhor, aleluia, avivados, aleluia, na tua palavra, Jesus, porque por intermédio da tua palavra nós somos limpos, por intermédio da tua palavra nós somos salvos, por intermédio da tua palavra nós somos libertos. Por isso, Senhor, fixa a tua palavra na tábua de nossos corações. E nessa noite, Deus, fala as nossas vidas. É assim que eu te peço, e por fé eu te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus, e todos que creem comigo digam amém. E uma salva de palmas para Jesus. Tome sua assento. Glória a Deus. Não serei enfadonho, mas hei de doutrinar a igreja nas conformidades da palavra de Deus e daquilo que o Senhor nos inspira a falar nessa noite. Queridos, lemos um texto a qual, aleluia, Jesus vai de si. Jesus vai discipular, Jesus vai ensinar. E a palavra discipular significa isso: preparar discípulos. E se bem sei, só uma forma de nós prepararmos discípulos. E como é que nós preparamos discípulos, Bispo Germano? É preparando. Diga comigo, é preparando. Jesus, aleluia, quando olhou para os seus discípulos e avisou a determinação que ele não iria mais ficar entre nós, não iria ficar mais entre eles, aleluia, ele olha para ele e diz: não posso mais ter convosco, pois hei de estar diante do Pai. Ele olhou para os seus discípulos e agora os discípulos se tornaram mestres. Diga comigo, os discípulos se tornaram mestres. Os discípulos agora passam a ensinar. Mas Jesus antes traz a ordenança. E a ordenança de Jesus, aleluia, para com, aleluia, os seus discípulos foi: ide e fazei discípulos. Então, os discípulos, os servos, aleluia, de Jesus, eles agora se tornam, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mestres. E só é mestre, aleluia, aquele que é bem dotado de conhecimento. Só é mestre, aleluia, glória a Deus, aquele que tem a capacidade, aleluia, de ensinar, aleluia. Não é à toa que Jesus foi colocado, aleluia, diante, aleluia, de seus discípulos como mestre, porque, aleluia, Jesus, ele ensinava aos seus discípulos, aleluia, como eles deveriam se comportar diante das pessoas. Naquela época também temos, aleluia, os doutores da lei, que diante, aleluia, naquela época é conhecido como mestres. Diga comigo, mestres. E todo mestre tinha o seu discípulo. Tinha ou não tinha? Jesus teve, aleluia, os seus discípulos. E agora nós vemos Jesus discipulando. Diga comigo, Jesus
Diga discipulando. Diga comigo, discipular significa, diga, ensinar. Então Jesus está ensinando aos discípulos. Eu imagino, aleluia, quando Jesus, aleluia, falava para os seus discípulos: ei, vocês têm que ser exemplo, vocês têm que dar exemplo, porque mais tarde, aleluia, vós estarás no meu lugar, porque tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo determinado para todos os propósitos debaixo dos céus. Já tiveram, aleluia, glória a Deus, outra geração de pastores que passaram, aleluia, por este altar. Já tiveram, aleluia, glória a Deus, uma outra geração, aleluia, de pessoas que vieram, aleluia, para esse altar. Mas entenda uma coisa: ovelha gera ovelha. E com o passar do tempo, essa ovelha que gera outra ovelha, ela vai envelhecer. Vai ou não vai? Então Jesus agora vai preparar os seus discípulos para quando ele não estiver entre eles. Jesus vai o quê? Diga comigo, vai preparar. Sabe como é que Jesus preparava? Pela palavra. Não era só milagres, não. Porque se bem sei o que eu vejo acerca, aleluia, dos 4 evangelhos que falam acerca de Jesus, os cultos, aleluia, realizados na rua, ou os cultos públicos, aleluia, que Jesus fazia no meio da rua, não tinha louvores. Tinha louvores? Quem já encontrou um texto assim, ó: e eles louvavam para que depois Jesus pregasse. Quem foi que já ouviu esse texto? Não? Porque não existe. Nós aprendemos que o louvor, ele prepara, aleluia, a gente para receber a mensagem, não é? E a Bíblia também testifica dizendo que Deus opera. Diga comigo, Deus opera no meio dos louvores. Não é? Então quando Deus, aleluia, aleluia, a igreja está reunida louvando ao nome do Senhor, aí o Espírito Santo de Deus está dando uma volta na igreja. Quando a igreja está reunida adorando ao Senhor, o Espírito Santo está dando uma volta na igreja. Aleluia, glória a Deus. E o que é que o Espírito Santo está fazendo, Bispo Germano? Diga comigo, ele está operando. Diga, ele está operando. E quando, aleluia, a igreja está louvando, aleluia, ele procura um enfermo para ele curar. E quando a igreja está louvando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele procura, aleluia, um endemoniado para ele curar. Quando a igreja está louvando, ele procura um atribulado, aleluia, para ele acalmar a tempestade. Mas se bem sei, os cultos de Jesus eram cultos de mensagem. Eram cultos de quê? Eram cultos de mensagem. Já pensou se tivesse louvor? Jesus olhando para Pedro, dizendo: Pedro, louva, e disse: eu sou pescador, não sou cantor. Já pensou? Tiago, traz um louvorzinho aí, Tiago, traz. Tiago olhando dizendo assim: eu também sou pescador. Judas Iscariotes, traz um louvor aí, dizendo assim: eu não sei louvar. Até sou formado, mas não sou formado, aleluia, em área vocal. Eu sou formado na área financeira. Não é à toa que Judas foi o tesoureiro de Jesus Cristo. Essas palavras, aleluia, que Jesus trazia, eram palavras que transformavam vidas. Porque a gente costuma dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor,
Existem textos, aleluia, que as pessoas pregam, aleluia, ou que as pessoas colocam, aleluia, no histórico, aleluia, dos seus WhatsApps, do seu Facebook. E a gente passa a ler, eu li uma mensagem que dizia assim, ó: antigamente, quando os pastores pregavam, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, contra o pecado, os irmãos, aleluia, mudavam de vida. Antigamente, quando os pastores pregavam contra o pecado, os irmãos mudavam de vida. Aí vem uma linha no meio e bota assim, ó: mas hoje, quando os pastores pregam contra o pecado, as ovelhas mudam de vida. Você pensa que servir a Deus é fácil? É não. É não. Servir a Deus é difícil. Servir a Deus é complicado. Sabe disso? Quer ver se nós fôssemos olhar, irmãos, para a nossa própria vontade? Você que fale só para você mesmo. Você ia querer estar aqui agora? Talvez algumas pessoas pensaram assim: não, eu queria estar em casa descansando. O dia foi difícil. Outros poderiam olhar e dizer: não, eu tinha um compromisso hoje, mas eu desmarquei esse compromisso, porque o meu verdadeiro compromisso é com Deus. É ou não é? Mas eu vejo Jesus, aleluia, preparando os seus discípulos. Eu vejo Jesus discipulando os seus discípulos. E Jesus agora, aleluia, está ensinando. Diga comigo: Jesus está ensinando. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: Jesus está ensinando. Jesus está ensinando. E agora, primeiro, ele antecipa a sua morte. Primeiro texto, aleluia, vai dizer, aleluia, glória a Deus, que ele olha para os seus discípulos e diz assim: olha, e chegará o tempo em que o Filho do Homem será entregue para a morte. Pedro olha a história, todo mundo sabe, todo mundo conhece. Pedro olha e diz: Senhor, eu sou capaz de dar minha vida por ti, e de boca todo mundo faz tudo. É, mãe? Estamos vivendo uma época, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que é melhor falar mentira, aleluia, para iludir a cabeça dos outros, do que falar a verdade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque quando fala a verdade, aleluia, o povo foge com medo. Não sei o que é isso. É, não é? Cidadão, para se sair de uma situaçãozinha meio macabrosamente, se acostuma com a mentira e começa a viver na mentira. Mas esquece que a palavra de Deus testifica dizendo que o diabo é o pai da. O diabo é o pai da. E o resto do versículo está dizendo assim: ó, e todos aqueles que mentem. E todos aqueles que mentem são filhos do diabo. Hã? É ou não é pesado? Mas nós vemos Jesus instruindo, Jesus ensinando, aleluia, os seus discípulos. Jesus está ensinando para eles, dizendo assim: olha, Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, eu não sou capaz de deixar o Senhor morrer antes de mim. Ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, aleluia, antes que te venha a morte, eu me mato. Senhor, eu sou capaz, aleluia, de dar minha vida, se for preciso, para que o Senhor viva. É ou não é assim? Hã? Jesus, Pedro disse ou não disse isso? Hã? Mas é como eu costumo dizer, irmãos, que povo
boca todo mundo fala o que não é. De boca todo mundo fala o que quer. Ei, meu irmão, tu vai ser vista fiel. Eu sou. Nunca deu de mim. Tu é o que, irmão? Eu, lá na igreja eu sou o melhor pregador. Não prega nada. É, não é? Porque de boca todo mundo fala o que quer. De boca todo mundo é santo, irmão. É, não é? Mas é o testemunho, aleluia, que traz a diferença. Não é aquilo que eu ou que você fala, aleluia, que é verdade, mas é o que as pessoas falam acerca de mim, de você. Por isso Jesus disse para os seus discípulos: cuidado quando vocês estiverem pregando. Por quê? Porque antes de vocês falarem, antes de vocês pregarem, vocês têm que vir. Vocês têm que vir. Ver. É ou não é? É muito fácil, irmãos. Estamos vivendo uma época, irmãos, que está cheio de pregadores que falam que não vê. Chega em cima do altar, aleluia, quer profetizar, quer entregar recado, aleluia, quer fazer as coisas de qualquer jeito. Eu costumo dizer, irmãos, a obra de Deus não é bagunça. Tem gente que não gosta quando eu falo isso, mas eu aprendi que a obra do Senhor não é circo para congregar palhaço que não tem compromisso com Deus. E o que estamos vivendo é isso. As pessoas estão fazendo na igreja um verdadeiro espetáculo, um verdadeiro circo. Tem mágica, bonito, bem aparente, mas esconde tudo. Ela tem um palhaço, vem escandalizando o nome do Senhor, aleluia, fazendo as pessoas achar graça deles. Estamos vivendo uma época que o Evangelho ele está perdido. Tá, meu pai? Mas Jesus ensinou ou não ensinou? Jesus ensinou ou não ensinou? Ele disse: e todo aquele, ele disse para os seus discípulos, não é obrigado. É obrigado? Não é obrigado. E todo aquele, essa mensagem foi para os discípulos que Jesus falou, mas essa mensagem também trazida para o nosso presente dos dias de hoje, traduzindo Jesus falando no futuro também. E todo aquele, os irmãos estão aí, diga glória a Deus. E todo aquele que quiser vir. É obrigado? Mas Jesus também não é obrigado a levar para o céu crente desobediente. Jesus também não é obrigado a levar para o céu crente sem compromisso. Jesus também não é, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, obrigado a levar para o céu crente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que não aguenta uma palavra que já desvia, que não aguenta uma palavra que já sai da igreja, que não aguenta uma palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que já quer desistir, aleluia, do caminho de Deus. É mais fácil mudar de igreja do que mudar de caráter. É ou não é? Aí eu vou sair dessa igreja, eu não estou gostando dela, não. Aí eu vou para outra, chego lá para outra, passo um tempo, depois de um tempo, aí eu não gosto mais dessa igreja aqui também não. É ou não é? Aí vai para outra, aí eu não fui para a casa daquela irmã, eu não fui para a casa daquele irmão, eu vou sair dessa igreja
pessoa não vai entender que não adianta mudar de igreja se não mudar de caráter. Tem que mudar de caráter. Você não é obrigado a vir para a igreja, mas se você quer os céus, você é obrigado, aleluia, a obedecer os estatutos santos. Você é obrigado a viver, aleluia, uma vida de retidão diante da palavra de Deus. Porque Deus também não aceita qualquer coisa, não. Você sabia disso? Hã? Deus vai saber. Ele não obrigou ninguém. Ele não obrigou ninguém. Ele disse: e todo aquele que quiser vir após mim, como eu disse, todo aquele que quiser vir depois. Ele disse isso para os seus discípulos. Ele disse assim: olha, quer vir? Primeiro passo é querer. Diga comigo, o primeiro passo, diga é querer. É o primeiro passo. Jesus não obriga, não. Tem que querer, por livre e espontânea vontade. E todo aquele que quiser, glória a Deus, e todo aquele que quiser vir após mim. Aí ele disse assim, ó, primeiro requisito, quiser, tem que querer. Segundo requisito, diga comigo, negue-se a si. Diga comigo, segundo requisito, diga negar-se a si mesmo. E outras traduções, não fazer a sua vontade. E é onde hoje a igreja mais está lutando. Ah, eu não quero ir para o culto hoje, então não vou. Ela não é assim. Hã? Ah, eu não quero. E você perde em dois requisitos: querer e negar-se. Peca em dois requisitos, não é só um. Ela não é. Ah, eu não quero mais ser dessa igreja. Ah, eu não quero mais ser crente. Ah, eu não quero mais ser desse conjunto. É uma vida indecidida. Nós pregamos aqui uma vez uma mensagem com o tema em cima do muro. Eu disse bem explicado aqui que Deus não abençoa quem está em cima do muro, porque em cima do muro é a dúvida. E a Bíblia diz que a palavra do servo de Deus, do homem de Deus, da mulher de Deus, ei, crente, deixa para cá, glória a Deus, alta assim, só na água do fogo. É pentecostal lá. Tem hora que ele se encola bem com glória a Deus, aí vai. Mas Jesus disse isso: e todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si. Expulso de discípulos: olha, vocês não são obrigados, não. Mas, se vocês querem vir, a partir de hoje vocês não fazem mais as suas. A partir de hoje vocês não mandam mais nas suas vidas. A partir de hoje você não manda mais na sua vida. E se você não manda na sua vida, você não tem o poder de direcionar a sua. Porque você não tem mais. Ela. Como é que eu posso dizer assim: Senhor, eu entreguei a minha vida para o Senhor, eu ainda mando na minha vida? Eu entreguei? Hã? Eu entreguei? Não entreguei, não. Porque se eu entreguei, a vontade que vai valer não é mais a minha vontade, é a vontade de Deus. E sabe qual é a vontade de Deus, Pedro? É que você não perca culto. Sabe qual é a vontade de
Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é que você entre na presença de Deus, mas entre na presença de Deus com o propósito de adorar, de glorificar, de exaltar, de engrandecer o seu nome. Não é só vir para o culto, porque pelo fato de nós ter vindo para o culto, nós já vencemos duas, aleluia, barreiras sobre a nossa vida. E qual foram essas barreiras, Bispo Germano? Aleluia, nós vencemos a barreira do querer. Porque como eu disse, se fôssemos olhar o querer, eu acho que tem gente que não queria estar aqui agora. Queria estar deitado numa cama. É ou não é? Assistindo. É ou não é? Queria estar em casa deitado. Mas é isso. Nós decidimos viver o Evangelho. E o Evangelho diz, aleluia, que eu não tenho querer. O Evangelho diz que eu obedeço à vontade de Deus. O Evangelho me ensina que eu faço a vontade de Deus. E como é que eu faço a vontade de Deus, Bispo Germano? Obedecendo as sagradas Escrituras. É ou não é? E todo aquele que quiser, aí eu já venci o quiser. Porque eu não queria estar aqui, mas eu vim. Aí eu venci o segundo. Negue-se assim. Então, aleluia, não é a minha vontade, é a vontade dele que eu não perca culto de doutrina. É a vontade dele, aleluia, que eu esteja na presença dele. É a vontade dele, aleluia, que eu vá adorar ele na beleza da sua santidade. É a vontade dele que eu vá agradecer o dia que eu tive. É tão bom chegar aqui, irmãos, e dizer assim, obrigado. Não sei você, mas eu, quando eu chego aqui, a primeira palavra que eu utilizo para Deus é assim: obrigado, Jesus. Obrigado o dia que o Senhor me deu. Foi difícil, mas eu venci. E como prova, eu estou aqui para te agradecer. Estou aqui para te agradecer, como prova. Como prova, eu estou aqui para dizer assim: ó, obrigado. Venci mais um dia. Não era a minha vontade, porque a minha vontade era estar em casa, deitado, cansado. Não era a minha vontade, porque a minha vontade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, era estar em casa, descansando. Mas eu venci essas duas barreiras. Quem foi que venceu essas duas barreiras? Diga glória a Deus. Você venceu essas duas barreiras. Mas tem um terceiro requisito que Jesus disse. Diga comigo, existe um terceiro requisito. Diga, terceiro requisito. Diga, tomar a cruz. E Jesus disse assim, ó, tomar a cruz cada dia. Sabe por que Jesus disse tomar a cruz cada dia? Sabe por quê? Porque a noite ficou para quem? A noite ficou para quem? Para adorar a Deus. É a Bíblia que diz isso. É o Bispo Germano que está falando. É a Bíblia que diz que a noite ficou para quê? Então durante o dia o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer durante o dia? Diga comigo, carregar a minha cruz. Oh glória. Eu tenho que fazer isso todos os dias, carregar a minha cruz. Até eu chegar no meu objetivo. Leva para o irmão, sabe qual é o meu objetivo?
que eu já estou carcunda de tanto carregar essa cruz. Isso está complicado carregar essa cruz, mas eu não desisto. Eu não paro. Porque eu quis. Porque eu neguei a mim mesmo. E agora o meu objetivo, aleluia, é não desistir da cruz. Mas tem um detalhe, diga comigo, tem um detalhe. Ninguém carrega a cruz à toa. Tudo na vida tem o seu propósito. Diga comigo, tudo na vida tem o seu propósito. Quem estuda medicina, qual é o propósito? Hã? Quem estuda medicina, qual é o propósito? Hã? Se tornar um médico ou um enfermeiro, é lá. Quem estuda medicina. Quem estuda mecânica, qual é o propósito? Hã? É ser mecânico. Quem estuda zoologia, qual é a meta? Cuidar de animais. E quem carrega a cruz, qual é o propósito? Eu já falei isso aqui. Quem carrega a cruz só tem um propósito. Qual é o esquema? É igual o pregador diz: carrega a tua cruz, que quando tu chegar lá na frente, vai ter um abismo do tamanho da tua cruz e tu vai atravessar. É assim? Eu vi uma pregação e fiquei pronto, palavra certa, eu fiquei deixa. Leve a sua cruz, meu irmão, porque você tem que levar a cruz. Sabe por que você tem que levar a cruz? Porque lá na frente existe um grande abismo e o tamanho da tua cruz vai ser, aleluia, a cruz vai formar pontos para você atravessar. Mentira de Satanás. Mentira de quem não estuda a Bíblia. Porque o único propósito de carregar a cruz, quando Jesus disse assim: siga-me. Quando Jesus pegou a cruz, para onde ele foi? Diga comigo, ele foi para o Gólgota. Diga, ele foi para o Gólgota, ou local da caveira, ou local de morte. Jesus não levou a cruz à toa, levou? Então você acha que você vai levar a cruz à toa? Está pronto para seguir Jesus para o Gólgota? Está pronto para servir, aleluia, para seguir Jesus para a crucificação? Diga para mim, está pronto? Meu irmão está ao seu lado, diga, está pronto? Pergunta para ele, está pronto para seguir Jesus para a morte? E a morte de cruz? Está pronto? Porque Jesus disse assim: ó, todo aquele que quiser ganhar sua vida, perderá. Mas todo aquele que não tem medo de perder a sua vida pelo amor ao Evangelho, achará. Ou em outras traduções, ganhará. Quando Jesus disse assim: olha, vem para a morte da carne e para o renascimento da vida eterna. Jesus disse isso. Vem, diga comigo, vem.
Jesus disse o quê? Jesus disse: vem. Anda com o irmão que está do seu lado, você está preparado para ele? Preparado para abandonar tudo? Abandonar filho, abandonar esposo, abandonar, aleluia, marido, abandonar mãe, abandonar pai. Está pronto para isso? E quando Jesus chamar, não vai ser. Quem dera se Jesus olhasse, aleluia, lá no céu e dissesse assim: missionária Conceição, vinde, bendita de meu Pai, agora traz os teus filhos. Seria ou não seria bom? Mas não vai dar nem tempo. Quando ele olhar e dizer assim: ó, vem, fechar os olhos e abrir. Verdade. A Bíblia diz que nós receberemos um novo corpo. Até o nosso evangelista Neto ontem deu uma comparação muito linda. Que nós receberemos corpos assexuais. E o que é um ser assexuado? Isso é sem sexo, como os anjos. Receberemos um novo corpo. Só que não um corpo carnal com as lembranças carnais. Porque as nossas lembranças vão ficar onde? Diga comigo, nesse corpo. E esse corpo vai subir? Hã? Então se as nossas lembranças vão ficar nesse corpo, então nós não teremos lembranças também. Mas se nós tivéssemos lembrança, eu posso imaginar o quanto seria ruim. Seria ou não seria ruim? Deus, eu estou aqui na ceia de Abraão, já me banqueteei com a mesa que está preparada, Jesus me serviu. Eu olhei para o meu lado e queria minha filha do meu lado, queria meu filho do meu lado, queria, aleluia, minha esposa, meu marido do meu lado. Mas Jesus já sabe que lá no céu não é local de sofrer, e para que não haja arrependimento, nós subiremos apenas para o corpo de glória. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, aprenda todos os dias isso. Jesus, Ele te chamou, mas você não foi obrigado a seguir o caminho de Cristo. Mas você quis seguir. Jesus disse: negue-se a si. E você passou a não viver a sua vontade, mas passou a viver a vontade de. É aquele negócio: se eu entrego a minha vida para Deus, eu não tenho mais direito de ordená-la. É como se eu desse. É como se eu desse um carrão desse daqui para um músico e soubesse que ele estava tocando, que o carro estava lá parado sem fazer nada. E eu precisando aqui na igreja, eu poderia olhar para ele e dizer: meu irmão, me dá aquele carrão de volta. Claro que não. Ela é? Claro que não. Porque não me pertence, e a partir do momento que não me pertence mais, eu não tenho o direito de ordená-lo. Eu tenho o direito de mandá-lo. A minha e a sua vida é dessa forma. Nós, quando entregamos a Jesus a nossa vida, nós não temos mais direito, aleluia, de vivermos por nós mesmos. Mas nós temos o direito e o dever de viver para Cristo. E se nós estamos seguindo a Jesus, carregando a nossa cruz, nós sabemos que vamos morrer carnalmente e iremos ressuscitar com Jesus.
Amém? Amém? Não se apegue, irmãos. Grave o que eu estou lhe dizendo. Não se apegue às coisas terrenas. Porque nós, há pouco tempo, iremos ser arrancados desse lugar. Eu vejo isso por pouco tempo. Quero muito que a minha geração vá para frente, não vou ser. Quem sabe um dia, pastor, eu vou profetizar assim, o pastor Germano Filho, pregando em cima desse altar, dizendo todas as coisas que Deus, aleluia, fez por intermédio do bispo Germano Rodrigues, dizendo: meu pai foi assim, meu pai fez assim, e hoje, para a glória de Deus, eu sou assim. Hoje, para a glória de Deus, eu queria muito isso. Eu queria muito isso. Quem sabe durante o culto, ele olhando, dizendo: eu quero aqui dar oportunidade para a missionária Esther, a pessoa culto do futuro. Ela, quero chamar a missionária Esther para cantar um louvor. Aí a missionária Esther canta um louvor. Quando termina, ele olha para ela e diz: amém. Missionária Esther, quero chamar aqui a irmã da Lúcia também para trazer o louvor. Analice, para trazer também o louvor. Não é, mãe? É ou não é? Nosso pensamento futuro é esse. Quero chamar aqui, quero dar oportunidade aqui para o evangelista Roberto. Quero chamar aqui o evangelista Benjamin, que daqui a pouco vai trazer uma mensagem de fogo. Já pensou? Aqui do lado também está, aleluia, o pastor filho do Neto. Aqui do lado já está também o pastor Natan, que daqui a pouco vai trazer também um louvor. E Natália dizendo: gente, eu aprendi esse louvor com meu pai, pensando bem. Esse é o meu pensamento futuro. Mas a Bíblia me ensina que o futuro pertence a Deus. Mas se Jesus não voltar, eu creio que o pastor Germano Rodrigues, filho, vai contar o meu testemunho em cima desse altar. Como também as vossas gerações irão testemunhar o que Deus há de fazer na vida de cada um. Eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Vamos ficar em pé. Glorifica a Deus pela vida de todos. Esses dias eu estava conversando com o pastor amigo meu, Guilherme. Isso. Porque os cultos de doutrina não dá ninguém. Mas eu tive uma nova estratégia, que se eu fosse o senhor, eu fazia essa estratégia na sua igreja também. Eu olhei para ele e disse: qual? Mas muda o culto de doutrina, campanha. Lá na minha igreja vai ser esse pequeno culto de doutrina, não tem mais ninguém, mas nas campanhas está lotado. Então eu vou lotar a igreja, que meu irmão fala nessa fé. Mas nem que eu pregue para 2, 3, para 1, mas a doutrina não sairá. Porque a doutrina é que nos traz a palavra da verdade. A doutrina é que nos fortalece verdadeiramente. Amém? Missionária Fátima, fazendo mais uma oração. A oração da conclusão do culto.
Aleluia. Salve alguém mais uma vez para participar. Amém. Abençoa cada um Deus. Esse nós pedimos te agradecer em nome de Jesus. Glória a Deus. Amanhã, visita não, né? Sábado, visita também não. Domingo, culto de louvor e adoração. Mensagem, evangelista Francisco Adriano, será conosco trazendo a mensagem. Então, convide alguém. Domingo vai ser bênção de Deus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a virtude e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos e todas que creem comigo. Diga: amém. Não saia sem a paz sobre o seu irmão, em nome de Jesus. Eu